Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou Ismael Silva, sou especialista de produtos aqui na Prime 8 e vou estar junto com vocês aqui nesse webinar. Tenho experiência na parte de projetos e de redes, uma vivência aí de mais ou menos de 10 anos de mercado e quero compartilhar com vocês nesse webinar a aplicação desses produtos, né, no dia a dia, aí do integrador, do provedor, que como que eles podem tirar o máximo de proveito dos produtos Ekit nas soluções que eles aplicam em campo. Eu não vou estar sozinho nesse webinar, vou estar acompanhado do Wellington, que é o especialista Ekit da Huawei, e o Fabiano Oliveira, que é o nosso arquiteto de soluções da Prime 8. Eu queria que eles se apresentassem agora para a gente dar sequência no nosso webinar. Pode começar pelo Opa. Wellington. Bom dia a todos, sou o Wellington Cassiano, especialista de produtos da Huawei. Hoje agradeço aí o convite da Prime 8 aí, do Ismael, do Fabiano e de todo o time aí. A gente está apresentando esse produto aí que veio para agregar mais valor aí no mercado nacional. Sou profissional com mais de 15 anos de experiências aí na parte de projetos. Trabalhei em implementações aí ao redor do globo, na parte de LAN e WLAN. E apresentaremos aí essa linha do Ekit aí para vocês no decorrer desse webinar. Bem-vindo a todos novamente. Obrigado pela oportunidade novamente, Ismael. Obrigado, Wellington. Vamos trocar bastante experiência aí durante esse webinar. Agora, o Fabiano, nosso arquiteto de soluções. Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Tá? Meu nome é Fabiano Santana. Sou arquiteto de soluções da Prime 8. Vou estar dando um suporte aqui pro Ismael, tá? E qualquer dúvidas que vocês têm, vocês podem colocar aqui no chat, tá bom? E a gente vai ter o prazer aqui em estar colaborando e respondendo. Então, aproveitem bastante e boa apresentação para todos. Obrigado aí, pessoal. Então, o Fabiano vai estar junto aí conosco também, respondendo as dúvidas aí via chat. Então, podem se ajeitar, fique à vontade, pega um café, uma água, e nós vamos dar início ao nosso webinar. O primeiro tema que nós vamos abordar é uma apresentação da Prime 8, né? Quem é a Prime 8? Nós somos novos no mercado, né? Estamos iniciando na distribuição. Porém, a Prime 8 hoje ela faz parte de uma hold que já está aí no mercado há 20 anos. Então, a hold ela se destaca como parceiro da Huawei na parte de integração de soluções. Então, um dos segmentos da hold é a integração. E dentro da hold nós temos também a nossa parte de fabricação de produtos, que seriam as Windows, né? Então, produtos também que a Prime 8 distribui, além dos produtos Huawei Ekit. Vou apresentar um vídeo para vocês que explica melhor, mais visual, que sintetiza bem quem é a Prime 8 e a nossa estrutura. Somos a Prime 8, o seu parceiro na distribuição de produtos e soluções em tecnologia, informática e telecom. Uma empresa brasileira com sede em Santa Catarina, que faz parte de um grupo que já atua há 20 anos com projetos de tecnologia da informação e comunicação. Nosso propósito é oferecer uma nova experiência de distribuição para você e seus clientes. Chegamos para facilitar o acesso de nossos parceiros a marcas globais e produtos com tecnologia de ponta. Para isso, estamos construindo uma sólida rede que vai trazer a solução completa e atender às suas demandas e projetos. Para trazer ainda mais agilidade no seu atendimento, contamos com um time de mais de 350 colaboradores espalhados por todo o território nacional. Centro de distribuição integrado à indústria e às melhores condições de mercado.
Prime 8, distribuidor de tecnologia. Vocês conseguem perceber a grandeza da Prime 8. Uma Prime 8 ela chega para vocês para ser um novo parceiro na distribuição. Então conte conosco, nós estamos aí para agregar valor ao seu negócio. Então, nós da Prime 8 possuímos um time comercial preparado para auxiliar vocês nessa jornada. Além disso, nós possuímos especialistas para ajudar você para fazer o dimensionamento do seu projeto. Então, você tem um projeto, você pode trazer para a Prime 8, que nós vamos ajudar você a desenhar esse projeto. Junto com o pessoal da Huawei, junto com o Wellington, a gente vai entender o cenário que você necessita aplicar e vamos dimensionar o produto correto, para tanto você como seu cliente ter o melhor proveito daquele produto escolhido. Outro ponto interessante sobre a Prime 8 é que nós somos realmente o seu parceiro, né? Então, a Prime 8 hoje, ela não trabalha com o cliente final. A Prime 8 ela trabalha somente com integradores, provedores de internet, né? Quem realmente é do ramo. Então, a Prime 8 ela não quebra essa cadeia de distribuição. Então, a Prime 8 é um parceiro, não um concorrente do nosso cliente. Outro também ponto a se destacar é que a Prime 8 ela sempre busca o que há de mais novo no mercado para trazer os clientes. Então, as soluções que estão sempre em destaque, nós vamos estar junto com a Prime 8, que é um dos temas do nosso webinar, Huawei Kit. Então, o Huawei Kit é um lançamento da Huawei e nós temos o prazer de apresentar a vocês hoje o webinar. Vou apresentar um vídeo que vai destacar a facilidade do Huawei Kit, que é um produto fácil de instalação e fácil configuração, que vai trazer uma nova visão para o mercado. Então esse vídeo que vai ser compartilhado, ele demonstra realmente o dia a dia, como que é o dia a dia do integrador, do provedor. São situações reais que a maioria de vocês vão poder se enquadrar em algum momento desse vídeo. 小朋友注意安全了。喂，您好。经理，我们的房间怎么又烧掉了？不好意思，这个问题暂时还解决不了，实在不好意思。Every day, new challenges emerge. 喂，张师傅，你这会儿有空吗？ But every day, solutions are figured out. Let us help you handle the complexity. Make network deployment for a new store not that difficult. With Huawei eKit solution for all scenarios, SMEs can go digital 感 easily. 谢啊，非常感谢。 Huawei eKit, digitalization for success. Quem realmente não se viu nessas situações, que o cliente liga para o técnico, para a empresa o integrador, e precisa de resolver um problema, né? Uma conexão que não está atingindo uma velocidade, uma cobertura não está legal, e você é o tomador de decisão para aquela empresa. Você vai influenciar ele. Qual o produto que eu vou colocar? Será que ele realmente funciona? Então, é isso que o Huawei aqui vai trazer para você. Então, durante esse webinar, a gente vai abordar alguns tempos, né? Quem que é o Huawei Kit, a nossa plataforma, os produtos e as soluções
o cenário específico, né? Vamos fazer algumas aplicações de cenário. Então, o que é o Huawei Kit, né? Então, o Huawei Kit é uma marca da Huawei. Então, um produto Huawei. Então, o que significa Huawei, o E-Kit, né? O que é o Huawei Kit? O E, de fácil, né? De inglês, ease. E um kit. Então, um kit de conjuntos para aplicação em vários cenários. Então, o Huawei Kit, a solução, os produtos, ela forma conforme esse triângulo, né? Fica um loop, né? O distribuidor, o parceiro, o integrador e o usuário final. Então, todos se ajudam nesse universo, né? Essa é a visão, né, Wellington, né? Exatamente, Ismael. Foi um produto aí que a Huawei teve escutando o mercado aí global. Era um produto que estava faltando aí dentro do nosso portfólio, né? Uma linha. E a gente pegou as características das nossas linhas enterprises, de switches, de parte de wireless LAN e também a parte de WAN. E aí enxugamos algumas features que esse mercado de pequenas e médias empresas acaba não utilizando, e aí criamos esse produto do E-Kit. E você resumiu bem o slogan da marca: o E de easy e o kit de pacote, ou seja, um pacote fácil para instalação. A gente gosta de brincar internamente na Huawei que, assim, como não é um produto que você depende de projeto especial, depende de inserir uma ordem de compra junto com o fabricante, muitas vezes aguardar aí até 90 ou 120 dias para receber esse produto aqui no mercado nacional, é um produto que normalmente a Prime 8 ela já vai ter em estoque. Então a gente brinca dentro do mercado que é um produto que você faz o pedido de manhã diretamente para o distribuidor e praticamente à tarde, dependendo do local que você tiver aqui na região do país, você já vai estar recebendo o seu produto e fazendo a instalação. Isso mesmo, né? Porque a Huawei ela sempre se destacou pelos produtos enterprise. Então, um provedor, o sonho dele é usar o Huawei. Uma grande empresa tem o objetivo de usar o Huawei, mas os pequenos e médios negócios, como é que ficava nesse cenário? Aí um projeto ficaria inviável utilizando os produtos enterprise da Huawei. E aí o E-Kit vem para atender essa lacuna, né, que a Huawei enxergou de mercado. Exatamente. Então, continua agora, tá? Não, tranquilo, Ismael, só estava concordando aí. Você está resumindo bem aí como foi feita aí o estudo e a criação dessa marca aí para atender essa demanda aí dos nossos clientes, não só a nível nacional como a nível global. Lembrando, o E-Kit ele não foi um produto desenvolvido apenas para o mercado nacional. A gente tem uma ampla gama aí de produtos dentro do portfólio, dentro dessa linha, que está disponibilizado aí ao redor do globo. Então, como o Ed já destacou, esses produtos da E-Kit, eles são Huawei. Então, o DNA, desenvolvimento, é Huawei. Então, quem está por trás é Huawei. E eu queria que o Wellington explicasse um pouco da Huawei, né? Ele como dentro da Huawei, fazer uma explicação da Huawei. Quem é a Huawei no mercado hoje? Bom, Ismael, a Huawei é uma empresa aí que está aproximadamente 28 anos, 26 anos aqui no mercado nacional, com uma ampla abrangência aí no mercado global. A gente figura aí como leads no quadrante mágico do Gartner. É bom frisar que, inclusive, a gente é a primeira empresa não americana a estar figurando aí dentro desse quadrante mágico aí do Gartner na parte de LAN e WLAN. A gente tem mais de 14 centros de pesquisa espalhados aí ao redor do globo, onde tem aí os profissionais que desenvolvem a linha de produtos, tanto de Enterprise quanto a linha do E-Kit. Só para vocês terem uma ideia, hein, o nosso revenue é investido em mais de 50% na parte de pesquisa e desenvolvimento de
Wellington, você tá mudo, Wellington. Desculpa, Ismael, tava falando aqui, o microfone tava fechado. Bom, então só para vocês terem uma ideia aí do tamanho da Huawei, a gente tá presente aqui no mercado nacional há aproximadamente 26 anos. A gente tem aproximadamente mais de 14 centros de pesquisas espalhados ao redor do globo, onde a gente desenvolve novos produtos, realiza testes de qualidade em novos produtos que serão lançados no mercado global. Para vocês terem uma ideia, o revenue da Huawei é investido em mais de 50% nessa área de pesquisa e desenvolvimento. A gente é a primeira empresa não americana a estar figurando, inclusive, no quadrante mágico do Gartner como lead, frente a outros players também, outros concorrentes. E só para vocês terem uma ideia, também nossos produtos aí já está em implantação ao redor do globo, suportando a infraestrutura aí de conectividade, parte de segurança e também collaboration, aí, suportando aí serviços em cidades inteligentes, no setor financeiro, parte de transporte, empresas de gás e mineração e outros segmentos também. É uma ampla gama de segmentos aí, tanto no mercado nacional quanto no mercado global, que os nossos produtos estão sendo dotados aí e levando infraestrutura e conectividade para os end users aí, para os dispositivos. Eu gosto muito de brincar, Ismael, com os parceiros, assim, sempre que você tiver uma oportunidade, for numa grande rede varejista ou também em uma grande empresa aí do setor financeiro, né, um grande banco nacional, procura estar observando aí a infraestrutura quando ela tiver a amostra, que sempre vai ter um produtinho da Huawei lá provendo essa conectividade para os usuários. Isso é interessante, né? Porque mesmo sem nós sabermos, a Huawei ela está influenciando a nossa vida em algum ponto, né? Se a gente pensar alguns anos atrás, quando a gente não tinha uma dominância de internet em casa, banda larga, né? Muitos já usaram aqueles modemzinho de internet da Huawei, né? A conexão de celulares, né? Essa parte de móvel, né? A Huawei é líder nesse segmento, né? Então, indiretamente, a Huawei ela já faz parte da nossa vida sem nós sabermos, né? Então, a nossa vida é influenciada pela Huawei. E também, a gente vendo essa magnitude da Huawei, né? A gente vê que esses produtos do eKit, eles seguem essa mesma linha de qualidade da Huawei. Então, a gente está falando de produtos de alta qualidade, né? Dentro do eKit, a gente possui também um aplicativo, que é o aplicativo Huawei eKit. Esse aplicativo, ele é um facilitador para quem está vendendo, comprando ou instalando. Então a gente consegue fazer um atendimento de toda a cadeia. Dentro desse aplicativo, a gente consegue ter informações de marketing. Então, eu preciso quero uma arte para compartilhar com meus clientes de Huawei eKit. A gente consegue dentro desse aplicativo. A gente consegue também fazer a seleção dos produtos. Eu preciso saber qual é a capacidade, qual é a taxa de processamento de um switch. Consigo também ter essa informação, né? Concentrada, né? Eu não preciso ficar pulando, né? Preciso acessar um site para buscar um datasheet. Preciso acessar um site para fazer o controle dos dispositivos. Então, a gente consegue ter todas as informações num único lugar. Outro destaque do aplicativo seria o quê? Fazer a gerência, né? A configuração dos aplicativos, dos dispositivos via o aplicativo. Então, dentro do aplicativo eu tenho ajuda pré, pós e nas vendas. A gente consegue ter também, gerar, né? Por exemplo, eu quero vou montar uma rede para um cliente meu, mas eu quero mandar a informação já, vamos usar o termo, já mastigada para o meu consultor.
o meu vendedor que me atende na Prime 8. Então a gente consegue exportar os itens, né, os produtos que nós queremos dentro do aplicativo. Então, a gente consegue fazer uma lista de compra e encaminhar para o nosso vendedor. E também uma fácil manutenção, né? Então, consigo gerenciar o meu cliente remotamente. Preciso trocar um SSID, adicionar um SSID, adicionar uma VLAN numa porta de um switch, fazer qualquer configuração remotamente. E aí a gente vê isso realmente, né? Por exemplo, alguns fabricantes, você quer fazer uma implementação de uma rede, você perde muito tempo, porque você vai ter que disponibilizar um notebook para o seu técnico, para ele poder fazer a gerência lá do cliente, fazer a configuração dos equipamentos. E com o Huawei Kit, um smartphone técnico, ele consegue fazer todas as configurações, né? Então, sem depender de um notebook ou algo assim. E aí você pode se perguntar, né? Será que é fácil realmente? Será que é rápido fazer uma configuração simplesmente escaneando o QR Code? O próximo vídeo ele vai realmente demonstrar essa facilidade do Huawei Kit. Este vídeo será uma demonstração de como adicionar equipamentos no eKit, por exemplo, access points, switches e roteadores, escaneando o QR Code que vem na etiqueta do equipamento. Clique em Service, depois clique em Deploy Now. Selecione a opção SME Network e clique em Next Step. Clique em Deployment by Scanning Codes. Selecione o cenário de acordo com a empresa onde os equipamentos serão instalados. Clique em Project Name para editar o nome que deseja adicionar nesse projeto. Clique em Device Login Password para definir a senha de acesso aos equipamentos. Clique na senha para conferir a senha padrão e para alterar a senha. A câmera do celular será aberta. Escaneie o QR Code do equipamento para adicionar o equipamento no projeto. O equipamento foi adicionado. Você pode adicionar um nome para ele. Para adicionar outros equipamentos, clique em Scan More. Após escanear todos os equipamentos, clique em Finish. Os equipamentos escaneados aparecerão nessa lista. Clique em Next para iniciar o deployment. Os equipamentos serão provisionados no eKit e aparecerão como online quando o processo finalizar. O AP ficará com LED verde durante a inicialização. Após finalizar a inicialização, ele piscará rapidamente com a cor azul e o deployment estará finalizado. Quando todos os equipamentos aparecerem como online nessa tela, o deployment estará finalizado. Pode clicar em Finish para finalizar. O LED do AP ficará piscando na cor azul nessa velocidade quando o AP estiver online. Após o deployment dos equipamentos, é exibida essa tela, onde os equipamentos adicionados nesse projeto podem ser configurados. O deployment de equipamentos está finalizado neste ponto. Então, realmente é algo fácil, né? Eu venho de experiências de outros fabricantes e desconhecia algo tão simples de configurar. Estava até brincando com a nossa equipe que eu fiz um desafio para mim mesmo, né? Será quanto tempo eu demoraria para fazer uma configuração de um AP Huawei Kit? Então, surpreendentemente, para mim, eu consegui fazer a configuração em menos de 3 minutos. Então, eu imagino o tempo que o integrador, o técnico, vai ganhar em suas instalações, a facilidade de configuração. E deixo para vocês também um convite, vocês podem fazer escanear esse QR Code para
fazer o download do aplicativo e já começar a ter a experiência, né, do uso dessa ferramenta. Então, a Huawei viu a necessidade que esse mercado ele necessitava realmente de algo fácil e intuitivo. E realmente, essa solução Huawei Kit, ela é super intuitiva. Então, você instalando, vendo realmente na prática, você vai conseguir constatar e vivenciar essa experiência que eu vivenciei, né? De realmente ter um equipamento com qualidade e fácil instalação. Então, acho que isso faz total sentido aí para o dia a dia do integrador. Agora chega um momento em que nós vamos fazer, né? Vamos adentrar para o portfólio Huawei Kit. Então nós vamos agora saber o que a gente consegue fazer dentro desse portfólio, né? Aonde que eu vou conseguir fazer também a aplicação desses produtos. Então, algo interessante é que dentro do nosso portfólio nós conseguimos fazer uma solução fim a fim. Então, consigo ter um gateway, né, um roteador da minha rede, a parte de switch, consigo ter a parte de gestão da minha rede Wi-Fi, switch de agregação e o switch de acesso. Então, consigo ter todo um universo formado por equipamentos da Huawei. Então, vale destacar mais uma vez, né, que a gente está falando de uma gigante, que é número 1 na participação do mercado de roteadores. Nós estamos falando de uma empresa que é número 1 na participação no mercado de switches e também número 1 no desenvolvimento, na participação do mercado de WLANs. Então a Huawei ela realmente investe pesado nesse mercado. Tem noção, por exemplo, desenvolvimento de Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, a Huawei ela tem a sua participação no desenvolvimento dessas tecnologias. Então ela não iria colocar o nome dela em equipamentos que não tivessem qualidade. Então a gente consegue ter essa visão dentro da Huawei Kit. Então, tem aqui um overview do nosso portfólio, que vai desde o acesso a parte de Wi-Fi. Então, vamos dar uma visão agora dentro desse portfólio, né, desse universo. Nós temos a nossa parte de roteadores, que são formados aí por 2 níveis de roteadores, né? A gente tem os S380 e a linha AR. Então a gente tem o S380, que seria os roteadores, né, para pequenos e médios, e a parte de AR, que seriam para realmente aquela empresa que ela está crescendo, está buscando um equipamento mais robusto, né, para fazer a gestão da rede daquela empresa. Essa visão do S380 do AR, qual é a visão que a gente poderia expressar aí para os nossos clientes, Wellington? Então, basicamente, Isma, o que a gente gosta de diferenciar o produto S380 do AR? O S380 a gente meio que categoriza ele como um dispositivo de CE, ou seja, seria o lado do cliente, o Customer Edge. Assim, ele acaba trazendo algumas features de camada 3, só que também outras features mais voltadas para switch core. Então, por exemplo, dentro da linha do S380 você vai ter switches que vai entregar conectividade PoE, vai entregar funcionalidade de criação de VLANs, por exemplo, funcionalidades de Wireless Access Controllers para gerenciar access points
em ambientes em que você tem aí mais de 16 access points ativos na rede. Em contrapartida, o AR720 ou AR730, para esse mercado de pequenas e médias empresas, a gente categoriza ele como mais a parte do PE, ou seja, Provide Edge, ou seja, o backbone dessa pequena e média empresa aí que vai estar conectando aí todos os outros branch offices, as outras filiais, por exemplo. Então, a gente tem essa parte para fazer a gestão do acesso, né, da rede, né, da internet ao cliente. Após isso, nós temos a parte nossa de switches, né, que seria o core da rede, né, o switch principal, que é formada pelos S310. Então, seriam switches aí que eles vêm também com características de Layer 3. Então, eles têm características para fazer roteamento, fazer uma agregação de link. Então, são características realmente que fazem sentido para esse público, né? Esse público de pequenas e médias empresas. Também a gente consegue ter funções, por exemplo, stack, que seria fazer um empilhamento desses switches para fazer uma gestão centralizada, né? Facilitando a manutenção e a operação desses switches. Dentro desses switches, a gente consegue ter um leque de modelos, né? A gente consegue ter switches realmente tanto com a parte de SFP de 1 GB, 4 SFP de 1 GB, como 4 SFP de 10 GB, com ou sem PoE 24 ou 48 portas. Então, realmente, a gente consegue ter várias opções de switches com características de Layer 3 para fazer o atendimento da rede do cliente. Também a gente tem nossos switches de acesso, que eles são formados aí por 2 níveis de switches. Switches S110, e realmente é uma novidade dentro do portfólio da Huawei. A gente estava trocando uma ideia em Wellington, né? Esses switches realmente eles estão acima dos switches aí de mercado não gerenciado, né, Wellington? A gente estava até trocando uma ideia que ele switch ele é meio gerenciado, né? Por que a gente tem essa visão desse switch dessa forma? Então, apesar dele não entregar a parte de gerência, então ele ficaria meio que categorizado na parte de switch não gerenciável, aí no popular, que o pessoal costuma categorizar hub. Ele não é bem um hub, por quê? Através de umas chaves DIP que você tem diretamente no chassi desse switch, você consegue setar alguns modos de operação, como por exemplo, isolamento de portas, link aggregation, e também a parte de ativação e desativação de PoE diretamente no switch. Dentro dessa linha 110, a gente tem 2 linhas de switch. A que entrega conectividade PoE, para você estar alimentando outros dispositivos, como por exemplo câmeras, que tem esse recurso, access point, e muitas vezes também pontos de venda que vêm utilizar a parte de PoE. E aí, através dessa função de DIP, você consegue setar esse tipo de configuração diretamente na caixa. Então, assim, é uma vantagem a mais do que a gente tem em relação a outros players de mercado que entregam suítes não gerenciáveis, é um fato, só que não com essa extensão de configuração que você pode setar diretamente na caixa. E aí você muitas vezes acaba perguntando, poxa, Wellington, então qual que é a vantagem de eu comprar esse switch em relação ao S310 ou S220, por exemplo, que já me entrega um certo tipo de gerência? Custo e também aplicação, porque lembrando, essa é a categoria de switch que está o quê? Mais perto do usuário. Então, muitas vezes, a aplicação desse switch vai ser naquele ponto remoto dentro do seu ambiente que você não requer muito recurso. Você precisa apenas levar conectividade a alguns dispositivos e, claro, setar alguns tipos de configuração para prover uma qualidade maior na conectividade de rede aí, fim a fim. E uma grande vantagem desses switches é eles serem giga, né? A gente não está falando de switch fast. Exatamente. Está falando de switch giga. Então, você vai ter um atendimento, né, muito bom para o seu cliente.
dependente da demanda que ele necessita desses switches, né? Eles são switches gigas, então eles vão ter um bom atendimento, né? Outro modelo também que nós temos são os S220, que são switches Layer 2, né? Então eles não possuem características de Layer 3. Então o que a gente consegue fazer dentro deles? Consigo fazer uma VLAN. Então, um cenário que o cliente não precisa de nenhuma característica de Layer 3, não quer fazer um roteamento. Então, a gente pode fazer a aplicação desse switch, né, para fazer o acesso desse cliente. Vamos citar um exemplo, né? O meu cliente, ele quer fazer só uma divisão lógica da rede dele, mas ele não quer nada muito caro, ele não quer nada muito avançado. O S220 é uma boa opção para esses casos, né? Porque você vai poder fazer essa divisão lógica no switch utilizando o VLAN, né? Eu quero fazer uma rede para o Wi-Fi de visitantes, uma rede para a minha rede corporativa e uma rede de segurança. Então, posso fazer a aplicação com o S220, que dentro desse portfólio, né, a gente vai ter switches de 24 e 48 portas. E um grande destaque desses itens, desse switch, é o que? Eles vão vir somente com portas para uplink de 10 GB. Então, mesmo sendo um switch Layer 2, vamos usar o termo Layer 2 puro, ele vai ter essa funcionalidade, né? Então, a gente vê que a demanda por acessos de 10 GB, né, vem crescendo a cada dia. Então, é um switch para esse nível de mercado. Outro item dentro do nosso portfólio são os access points, né? Então, a gente tem alguns modelos dentro desse portfólio. Nós estamos aí divididos com 661, 362 e o 361. Então, são 3 níveis, vamos dizer, de acesso, né, com esses access points, né? Então, 361 é um access point de entrada, AX 1500. O AP362 é para aquele cliente que tem um cenário um pouco de mais de conexões, tem um pouco mais crítico, né? A gente pode fazer a utilização do AP362, que já seria um AP AX3000. E o 661, que realmente é aquele AP para aquele cliente que ele realmente demanda conexões e precisa ter uma estabilidade, né? Então, esse AP361 seria ideal, né? Por exemplo, um evento, um auditório, esse AP ele é altamente recomendado. E também temos dentro desse portfólio de AP o 761. O que seria o 761? Ele é o nosso AP outdoor. Ele é um AP, ele não é omnidirecional, ele é um AP direcional. Ele pode fazer, a gente pode trabalhar com ele de 2 modos. Nós podemos trabalhar ele para fazer um ponto a ponto de até 3 km, ou podemos usar ele também como uma antena, né? Fazer ele como um access point para fazer uma cobertura de um parque, qualquer ambiente aí outdoor. Podemos pensar em um provedor de internet que quer fazer um Wi-Fi público, né? Ele pode fazer usar esse AP para fazer essa rede Wi-Fi pública. Ou um integrador quer fazer um uplink entre 2 pontos, pode também fazer a aplicação. E uma grande vantagem desse AP que eu vejo é ele ter 2 formas de você poder fazer a conexão. Você pode fazer uma conexão via cabo de rede, ou tem uma segunda opção, que ele possui um slot SFP. Então você também pode chegar com uma fibra ótica
para fazer a alimentação de dados nesse AP. Então, dentro desse portfólio de roteadores a Wi-Fi, então, tirando a linha de suíte S110 que não são gerenciáveis, todos eles a gente consegue fazer uma gestão via o aplicativo. Então, todo esse portfólio é gerenciado pelo aplicativo. Eu queria dar um destaque por essa linha S380, que seria uma linha de produtos tudo em um. Como o Wellington já havia destacado, né, a gente consegue ter 5 funcionalidades em um único dispositivo. A gente consegue ter um papel de router, de switch PoE, uma controladora Wi-Fi, fazer um load balance e se autenticar, né, via PPoE nesse equipamento. Pensando em um caso de um provedor de internet que ele está querendo também entregar serviços ao cliente dele, né? Ele quer ter lá no cliente um access point para fazer a cobertura Wi-Fi e uma câmera de segurança. Pensando hoje aí no que tem no mercado, esse provedor ele teria que ter no mínimo aí 2 dispositivos para fazer o atendimento desse cliente. Então ele teria que ter uma ONU e um switch. Pensando assim, ou 3 equipamentos, né? Uma ONU, um roteador e um switch. Então, com esse equipamento, a gente consegue ter o quê? Menos ponto de falha para esse provedor e uma gestão centralizada. Então, consegue ter tudo isso, né? Não teria aqueles monte de equipamentos lá no cliente e agora um único ponto de gestão, né? Um único ponto para que o provedor ele se preocupe, fazendo uma gestão remota desse equipamento. Então, traz aí uma facilidade, né, para a vida desse provedor. Uma configuração também super simples. Agora a gente vai ver um outro vídeo que vai fazer um destaque, né, das funções do nosso AP362. A gente vê uma série de aplicações com o AP362, né? Então, é um equipamento que ele multifunções, ele pode trabalhar num escritório, numa casa, num café, num varejo. Então, a gente consegue fazer várias aplicações com esse AP. E aqui a gente consegue ver funções, uma função muito legal, uma característica desse produto que eu achei assim que consegue dar uma otimizada, né? E a Huawei ela trouxe dos seus APs Enterprise. Acho que o Wellington aí na sua vivência, acho que ele consegue dar uma explicação, uma visão para os nossos clientes. Qual que é essa função e como que ela pode auxiliar o nosso cliente? O que ele vai ter de ganho com essa função que todos os APs da linha Kit possuem, Wellington? Então, a gente costuma usar o exemplo. Imagina o seguinte, os produtos de mercado, geralmente a área de cobertura,
a gente meio que associa aqui a um feixe de luz. Então você tem um access point instalado e ele faz aquela área de cobertura, né, limite aí de aproximadamente 50, 30 metros, dentro dessa área ampla de maneira igual. O da Huawei, além dele fazer essa parte de área de cobertura de maneira igual para todos os dispositivos dentro desse ambiente, através das smart antenas que a gente tem dentro do dispositivo, que a gente trouxe já da nossa experiência com os produtos de Enterprise, a gente acabou mantendo a função de beamforming. Então vamos supor, você tem essa área de cobertura de aproximadamente um raio de 50 metros. E aí todos os usuários ele tem essa conectividade wireless, mas o que o nosso access point ele faz através da smart antena? Ele vai dedicar a melhor conectividade sempre para onde ele identificar uma maior densidade de usuários. Ou seja, nessa figura ele está exemplificando bem aí nessa parte verde, essa parte do beamforming, onde ele identifica a maior aglomeração de dispositivos e também os dispositivos que necessitam mais conectividade, ele provê uma potência de sinal para manter uma qualidade de sinal para esses usuários, porém, ao mesmo tempo, também não esquecendo dos outros dispositivos que está dentro desse raio de cobertura. Ou seja, ele mantém essa qualidade de conectividade para onde tem essa maior densidade de usuários e, ao mesmo tempo, também mantém a qualidade de sinal, ou seja, para outros dispositivos dentro dessa área de cobertura, mas que não tem uma alta aglomeração de dispositivos. Isso, né? Então, essa funcionalidade do Smart Antenna, cliente, né, ele consegue ter aí 20% de ganho, né? O que representa esse ganho, né? Então, cenários aí que você precisaria ter mais antenas, a gente consegue ter uma melhor cobertura com um único access point. Então, isso realmente traz um ganho imenso aí no projeto. A gente consegue ter uma melhor competitividade frente a outros players que não possuem essa funcionalidade, né? Somente uma antena omnidirecional, né? E também o que isso gera, né? Por exemplo, ela possui também uma questão de interferência, né? Vamos pensar no cenário de um cowork ou algo assim que tem um equipamento de micro-ondas, né? E tem um access point perto daquela antena. Então ele é bombardeado por frequências. Então o Smart Antenna ele vê o quê? Ele consegue blindar essa interferência, né? E direcionar realmente o sinal para onde precisa ser enviado, né? Sem a interferência daquele ambiente. Então é uma baita funcionalidade dentro do access point que gera desde o que está presente desde o nosso AP de entrada, o 361, até o nosso AP 661. Então a gente consegue ter essa funcionalidade entregando para vocês. E aqui a gente fala um pouco mais sobre os nossos switches, né? O que a gente tem de vantagem, o que a gente consegue entregar de funcionalidade, de vantagem frente aos nossos os outros players de mercado, né? Então a gente já começa com um portfólio de switch não gerenciado, o S110, switches gerenciados, o S220 e vamos usar o termo que tem a questão totalmente iniciada, né? Que possui essa característica de Layer 3. São switches que são extremamente silenciosos. Hoje, uma característica aí dos projetos que, vou dizer que boa parte enfrenta, seria o quê? Num projeto, a parte menos importante no projeto, para quem está construindo uma sala, alguma coisa, é onde esses equipamentos vai ser armazenado, né? A sala onde vai ficar o servidor, o CPD, o TI, é a parte menos importante, mas são onde estão os equipamentos que são a vida da empresa, né? Então, se para o switch e a empresa para,
a gente vai ter um grande problema, né? E geralmente nessas salas, o pessoal que não leva muito em conta a questão de ventilação, não tem um ambiente controlado, né? E aí os clientes vão lá e compram qualquer switch, e aí esses switches não têm um controle de temperatura ideal, trava a rede, gerando uma série de problemas. Tanto para os nossos switches, tanto da parte S110 até o 310, né, possui, né, um característico de quê? De uma ventoinha inteligente. Então, consegue fazer ajustar-se à temperatura do ambiente. Então, ganhando o quê? Você ganha em performance para o cliente. A rede não vai sofrer interrupções devido a uma elevação de temperatura. E também a gente tem a questão de menos barulho, 30% menos ruído. Também a parte de gerência, né? A gente falou da parte do aplicativo, o Huawei Kit, mas o nosso switch ele pode ser gerenciado pela interface web dele, né? Você consegue fazer uma gerência via o navegador e também uma gerência via CLI, né? E para quem gosta de linha de comando, ele também tem essa funcionalidade dentro do nosso switch. Eu acho também bem interessante essa questão do PoE perpétuo, que o cliente ganha vamos dizer assim, ele ganha uma questão de segurança, né? Por exemplo, um switch está reiniciando, o switch está fazendo uma atualização, o que acontece com aí os switches de mercado? O switch ligou ou está reiniciando, ele interrompe a parte de alimentação PoE. Já os nossos switches, apesar dele estar reiniciando ou atualizando o PoE, ele continua alimentando, né? Então, a câmera de segurança, um access point, um telefone VoIP, né? Ele vai continuar ligado. Então, não vai sofrer uma reinicialização. Também a parte de segurança, todos os equipamentos eles possuem uma parte de proteção anti-DDoS, então são equipamentos realmente seguros e uma confiabilidade, né? Também tem essa questão de eles poder ser monitorados por uma ferramenta SMP, você também consegue ter esse tipo de gestão sobre eles. Wellington, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Só acrescentando aí nessa parte do PoE rápido, aí, só complementando, né? O PoE perpétuo, como tá exemplificado, e que a gente costuma também colocar como slogan aqui dentro da Huawei. Você exemplificou bem essa parte. Poxa, o switch ele perdeu conectividade de rede, porém a minha câmera de segurança ela está conectada nela. Perfeito, ele perdeu a conectividade, ele está provendo lá a funcionalidade PoE diretamente para a câmera, e a câmera está armazenando as imagens ali de maneira automática, ou seja, você não está perdendo nenhum segundo daquela área de cobertura. Automaticamente, quando o switch ele voltar a ter conectividade de rede, automaticamente essa câmera ela volta a ter a conectividade aí com a tua central e prover essas imagens aí que ficou sendo capturadas dentro desse período que o switch, porventura, ele ficou fora do ambiente de rede. Num cenário de power outage, por exemplo, aí voltando mudando um pouco para a conectividade com o access point. A partir do momento que o switch ele é reinicializado, como você mencionou, né, o access point ele passa a ser novamente energizado, e aí você não precisa esperar aquele time de reinicialização que ocorre normalmente com switches gerenciados, que você tem que de mercado, que você acaba tendo que esperar toda a inicialização do switch, e aí, uma vez ele inicializado, aí ele provê conectividade para o dispositivo PoE, e aí o dispositivo PoE passa a iniciar todo o seu processo de bootloader para aí sim se conectar novamente, por exemplo, com uma controladora. Já nesse PoE perpétuo, se a gente for analisar esse cenário, a partir do momento que você liga e o access point ele já tá tendo energização, ele tá fazendo esse processo de bootloader.
Então que você demora aí aproximadamente de 10 a 15 minutos com o switch de mercado, aguardando a inicialização de ambos os dispositivos, você reduz essa parte aí para reinicialização do dispositivo de quando muito 5 minutos, que é o tempo do Access Point fazer todo o processo de reinicialização e se registrar no controller, por exemplo. Isso mesmo. Então a gente tem um ganho, né? Então o switch reinicializou, o AP ele continua ali ainda alimentado, né? Então a hora que a conexão ela se estabilizar, já automaticamente a conexão já volta ao normal. Exatamente. Então, aqui a parte de PoE perpétuo, um ganho aí para as centrais de monitoramento, como o Wellington falou, pensando aí no cenário, o cliente ele tem um estacionamento, um shopping, grandes varejos, né? Que realmente eles não, cada segundo de imagem que ele perde é muito importante. A imagem para esse nicho de mercado faz total sentido. Então, perdeu a imagem, perdeu um frame, pode acontecer um incidente, um roubo, ou um carro que entra no estacionamento arranhado, e ele perdeu aquela imagem, né? Então, com o PoE perpétuo, a câmera mesmo switchando e reinicializando, a câmera ela vai estar alimentada. Se a câmera possuir aí uma função, por exemplo, de ter um cartão de memória, a hora que ela se ressincronizar na rede, ela descarrega aquelas imagens que estão ali armazenadas para o VMS e aquelas imagens não são perdidas. Então, é uma função em switches de entrada, por exemplo, no nosso S110, até os nossos switches gerenciados tem essa função. Então, com baixo investimento, você já consegue ter uma função de switch enterprise. Então, isso é uma grande vantagem. E vamos ver agora, por exemplo, uma vantagem, todas as vantagens, aí acho que o Wellington vai poder me ajudar bem a explicar, todas as vantagens, o custo-benefício que a linha Equite consegue trazer aos nossos clientes. Posso começar, Ismael? Pode sim. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, como a gente veio falando aqui no webinar, pegamos algumas características aí de produtos enterprise da Huawei e direcionando diretamente para essa linha do eKit. Então, sem perda de tecnologia, por exemplo, hoje a gente está vivendo aí a maturidade da tecnologia Wi-Fi 6. Pegamos esses produtos enterprise já com tecnologia Wi-Fi 6, desenvolvemos o produto do eKit para prover essa conectividade wireless de qualidade para os dispositivos para esses mercados de pequenas e médias empresas. Em relação ao PDV, ou seja, ponto de venda sempre ativo, naquela área de varejo, naquele mercado, naquele mini mercado, aquela rede varejista aí que tem muitas vezes 30 ou 40 filiais, exemplificando a parte do PoE perpétuo. O switch ele teve um power outage, ele reiniciou automaticamente, essa conectividade PoE ela já vai ser provida para o ponto de venda, ou seja, você reduz aí o seu time de ficar com o teu caching disponível dentro do ambiente. Poxa, Wellington, mas eu não tenho conectividade com o servidor para registrar a compra muitas vezes. Se o seu ponto de venda ele tiver a capacidade local de gerar a compra e depois exportar essas informações diretamente para o servidor, aquilo, a tua perda, a tua baixa operação, ela ficará reduzida aí a segundos, só é nesse tempo do power outage voltar novamente a energia para esse ponto de venda. Parte da câmera sempre ativa, foi o que o Ismael acabou de mencionar. Poxa, eu não tenho conectividade mais com o servidor, mas eu tenho um cartão de memória que está armazenando ali e ele continua sendo alimentado pelo switch. Voltou a conectividade diretamente para o servidor, é o upload de mensagem ou de imagem. Ou seja, você não perde essas informações que, dependendo do ambiente, seja ele um estacionamento, um mercado, são imagens primordiais aí para manter aí a operação do dia a dia aí dentro desse ambiente. E também a parte do home contínuo. O que seria o home contínuo? No ambiente que você tenha 2 ou mais access points, dentro de uma área de cobertura bem dimensionada, o usuário ele não perde a conectividade de rede
o dispositivo ele não perde essa conectividade quando ele estiver passando de uma área de cobertura do Access Point A, por exemplo, para o Access Point B, ou seja, ele mantém essa conectividade. Então, se a gente for analisar muitas vezes, como por exemplo a gente está usando aqui conectividade do Microsoft Teams, se eu precisasse pegar o meu dispositivo e movimentar para uma outra sala ou para um War Room, por exemplo, eu não perderia essa conectividade com a sala de reunião. Então isso daí ele traz uma experiência mais suave para o usuário final que utiliza o ambiente com esses dispositivos feito deployment. Essa funcionalidade do home contínuo foi uma funcionalidade que acabei utilizando aqui, por exemplo, antes do webinar, né? A gente estava fazendo alguns testes aqui, a nossa rede corporativa aqui, Huawei, a gente conseguiu sair caminhando aqui pela empresa para a gente ver um melhor lugar para a gente realizar o webinar. Então a gente conseguiu caminhar entre as células, né, da empresa sem perder conexão. Então isso é uma função. Por exemplo, uma chamada de vídeo, uma chamada hoje que a gente vê em questão de WhatsApp. Então o pessoal consegue fazer o quê? Livremente, né, fazer caminhar pela empresa conectado sem perder aquela chamada. Então a gente destacou 4 benefícios básicos que os equipamentos eKit eles disponibilizam aos clientes. Então como a gente no início, né, que o técnico, o integrador, o instalador, eles são formadores de opinião para esse nível de mercado, porque raramente esse nível de mercado tem um profissional de TI que vai já chegar e dizer para eles assim, eu quero a marca A, B, C ou D. Esse nível de mercado, esse nicho, ele funciona na sua grande maioria da seguinte forma, né? O cliente tem um problema, não tem uma cobertura Wi-Fi legal, ele chama o técnico e diz, eu preciso de um roteador que funcione, que me entregue uma boa qualidade de sinal, uma rede estável. O técnico ele já está acostumado a trabalhar com um produto X, então ele vai dizer, o produto X ele vai te entregar isso de funcionalidade, mas ele não está preocupado exatamente se o equipamento vai entregar, né, aquela funcionalidade. Ele está preocupado em quê? Que ele tem domínio daquele equipamento, daquele produto, uma rápida instalação e também uma questão de suporte, apoio e instalação. Então, hoje, vocês tendo essa visão das funcionalidades que o Huawei Kit tem, os benefícios que ele traz, então ele chega para agregar aí no seu portfólio. Então, nós possuímos toda uma parte de apoio na venda, um suporte para a instalação desse produto. Então, a gente consegue dar essas opções para você, né? Nós queremos ser a sua nova opção aí de produtos de rede. E agora a gente vai encaminhando aí para a última parte do nosso webinar, que seria cenários de aplicação. Então, hoje, todos os setores de mercado, aqui eu exemplifiquei 4, né? Escritórios, educação, hotéis e varejo, todos necessitam de conexão com a internet, que seja do mercadinho do seu bairro a um grande varejista. Todos eles precisam de internet, ou seja, para o PDV, para a maquininha de cartão de crédito. Se ele não tiver um equipamento confiável, um equipamento que realmente traga essa confiança, que seja estável para ele, qual vai ser o impacto dele? Perder uma venda. Eu não consegui passar um cartão de crédito porque a minha máquina perdeu conexão. Ou meu cliente não conseguiu fazer uma transação
porque não tem sinal, estava sem sinal da operadora e a minha cobertura Wi-Fi não está legal. Uma escola, parte de educação, os alunos se conectarem à rede para fazerem suas pesquisas e afins, ou aulas web, né? Precisa de uma boa conexão, uma estabilidade. Escritórios, a gente nem se fala, né? Porque hoje, sem uma conexão à internet, não se trabalha. E a parte de hotel, uma parte muito sensível em hotéis é o quê? Uma boa conexão Wi-Fi. Se hoje você fazer uma pesquisa breve de Wi-Fi, de hotéis, um ponto que é crucial, que já participei de alguns projetos de Wi-Fi em hotel, que o cliente estava muito preocupado, minhas avaliações do hotel estão ruins, porque a minha cobertura Wi-Fi não está legal. Meus clientes não gostam do meu Wi-Fi. Então, se você hoje faz uma pesquisa aí de hotéis, você vai ver a reclamação. A cama é boa, é tudo bom no hotel. Café da manhã é uma delícia, mas a cobertura Wi-Fi deixou a desejar. Dentro desse cenário, o que nós temos de opção para você? A gente tem uma ferramenta que faz um site survey preditivo. Então, você já consegue apresentar para o seu cliente um projeto e já exemplifica como seria a cobertura Wi-Fi para esse cliente. Como seria? Você consegue comprovar, né? Você chega lá para o cliente e vai ser 10 access point. O cliente, nossa, 10 access point, para que tudo isso? Então você consegue ter um mapa, uma prova, explicando, né, o porquê daqueles 10 access point. Então o cliente ele já vai ter uma confiança, né, que ele está comprando realmente algo correto, então bem dimensionado. Então vamos ter alguns exemplos aqui de como a gente fazer a aplicação desses equipamentos. Então a gente tem aqui um escritório básico que a maioria está acostumado a atender, né? A gente tem muitos benefícios. Acho que, Wellington, como que a gente poderia fazer essa aplicação? Como a gente poderia desenhar esse escritório, descrever para quem está vendo o nosso webinar? Tranquilo, Ismael. Nessa parte aqui, a gente meio que exemplificou um ambiente que você tem uma alta densidade de dispositivos, certo? E meio que acaba sendo tendo a função de headquarter, né? Ou seja, do headquarter aí de, vamos supor, 5 ou 6 filiais. É o que a gente acabou recomendando. Claro, a parte do AP661, ele vai entregar a conectividade ele vai suportar a conectividade de até 300 dispositivos, certo? Provendo conectividade PoE aí através do switch S220, que ainda vai entregar ainda um certo nível de gerência, e aí para salas de reuniões aí a adoção do AP361. E concentrando essa conectividade, né, certo? Levando essa conectividade aí para a internet e também concentrando aí a conectividade dos outros branch office, utilizando aí o roteador da família AR700, mais especificamente o AR720. Então, se a gente for levar em consideração em relação a outros players de mercado, para você fazer a adoção desse cenário, você utilizaria aí na parte de conectividade wireless um AP que ele provê uma conectividade aí com a rede legada, ou seja, a tecnologia antiga do Wi-Fi 5, certo? O tráfego de usuários, muitas vezes você poderia não conseguir fazer a configuração de QoS para priorizar usuários VIPs ou outros dispositivos que tem uma conectividade preferencial dentro do ambiente para sair para a pública em relação a outros dispositivos. Já dentro do ambiente dentro do dispositivo do eKit você consegue fazer essa política de aplicação de QoS. Parte de implementação também, ela acabaria sendo aí mais simples, né? Como a gente já viu aí
desde o início da apresentação, seja ela via web, via linha de comando, ou via o aplicativo escaneando e seguindo lá os passos a passo diretamente no aplicativo e criando aquele teu projeto, e a parte de gestão inteligente também, ou seja, a parte de gestão, gerenciamento desses dispositivos, ele utiliza protocolos de mercado, como por exemplo SNMP e telemetria. Então, se você tiver dentro do teu ambiente um sistema de monitoramento dos seus dispositivos, você pode registrar esses dispositivos da Huawei nesses sistemas de monitoramento e ter a tua visão ampla do ambiente. No caso que você ter essa ferramenta já em operação no teu ambiente. O eKit, como ele é voltado para esse mercado de SME, a maioria das empresas não possuem esses tipos de serviço para gerenciar, seja ele telemetria ou SNMP, então por isso que traz aí ainda a vantagem da utilização do aplicativo do eKit para você ter essa visão ampla dentro do teu ambiente. Esse foi o exemplo que a gente trouxe para o escritório, mas é claro, a gente brinca e fala que a imaginação é o limite. Esse cenário ele poderia ser adotado apenas pelo Switch S380 e alguns access points dependendo do ambiente. Hoje em dia é aquilo, a maioria dessas empresas SMS, elas estão migrando aí a parte de conectividade cabeada mais para wireless, para reduzir o custo também com a infraestrutura e levar uma ampla cobertura aí para todos os pontos dentro da tua área de cobertura. Então muitas vezes um S380 ou um S310 ele seria mais do que suficiente aí para esse ambiente. É aquilo, isso tudo vai de acordo com a demanda e com o ambiente onde vai ser adotado esses dispositivos, ou seja, aquele survey prévio, que aí sim a Prime 8 junto com os parceiros é a sua expertise que vai saber direcionar a melhor solução dentro do ambiente. Isso, né? A questão ali do fácil OEM, ali da manutenção e operação, né? Por exemplo, dentro do aplicativo Huawei eKit, a gente consegue ter uma visão, né? Se você utilizar todos os equipamentos Huawei eKit, né? Nesse exemplo aqui destacado, a gente consegue ter um detalhamento, né? De uma visão de como esses equipamentos eles estão espalhados ou conectados na rede. Por exemplo, o AP da sala de reunião parou de funcionar. Então, dentro do aplicativo Huawei eKit, a gente consegue ter um diagrama que esse AP ele está conectado na porta 5 do switch 6. Então, a gente consegue ter essa visão, que a gente já vai assertivo, né? A gente não precisa ficar mapeando, será que esse cabo, será que não esse cabo? E, às vezes, desligando até equipamentos que não poderiam ser desligados. Então, ele tem essa vantagem aí, que facilita na operação. Aqui falando um pouco do AP362, então, de novo, um AP AX3000, que consegue ter uma excelente intensidade de sinal, uma excelente cobertura e fazer também a questão do Smart Antenna, do Home, trazendo essa vantagem. Por exemplo, aqui está exemplificado para um escritório, mas poderia ser para um hotel ou uma conveniência. Então esse Access Point ele consegue ter aí uma aplicação em vários cenários aí dentro de uma rede. O AP661, o nosso AP Wi-Fi 6, ele consegue ser tri-band, então ele tem duas antenas de 5 GHz e uma antena de 2.4. Então a gente tem uma cobertura, né, muito boa com ele. Ele possui duas portas de rede, ele tem uma porta de 2.5 GB, uma porta giga, também chegando aí um throughput máximo aí de até 6.5 GB. Então, se você trabalha com eventos, um auditório, então esse é um AP aí ideal para fazer a utilização, né? Então, ele vai gerar conexões estáveis para esse evento. Aí a aplicação de um switch S310 no ambiente escolar. Então, a gente tem aí switches de 24, 48 portas com um uplink de 1 ou de 10 GB, fazendo uma instalação super rápida. Então ele vai trabalhar aí com
VLANs, Link Aggregation, Port Isolation, que a gente consegue fazer uma excelente configuração, né? A gente consegue fazer questão de delimitações, tudo pelo switch. E instalação rápida. Então, que gera o quê? Se eu consigo fazer uma instalação rápida, então eu consigo, por exemplo, fazer mais instalações durante o dia, né? Consigo atender mais clientes, consigo desenvolver mais projetos, né? Gerando um ganho da satisfação do cliente. O cliente vai estar extremamente satisfeito com os produtos e também você vai ter mais ganho financeiro, né? Você vai ter instalações mais rápidas. E um último exemplo, né? Por exemplo, um pequeno negócio, um café, uma conveniência, pequeno varejo, um mercadinho aí de bairro, utilizando um S110, mas poderia ser um S380, para fazer a gestão da rede Wi-Fi, né? Como a gente já havia falado, ele possui 4 Deep Switches e você consegue alterar, mesmo ele não sendo switch gerenciável, você consegue fazer uma alteração da funcionalidade dele, por exemplo, eu quero trabalhar em portas isoladas, consigo ter essa funcionalidade. Quero fazer um link aggregation, consigo trabalhar sem controle de banda, consigo trabalhar. Então é um switch giga, não gerenciável e com custo-benefício. O que vai gerar para o cliente, né? Satisfação. Você vai entregar um excelente produto. Wellington, você queria compartilhar mais alguma coisa? Só complementando, Ismael, essa tua explicação, muitas vezes o parceiro ele pode pensar, poxa, mas como é que eu vou ofertar esse produto para o cliente final? Imagina um provedor local. Ele chega lá para fazer a ativação do link de internet no restaurante, seja ele num café. Aí o cliente final, ele apenas contratou o quê? O link de internet. Só que o técnico ele chega lá e obviamente ele vai identificar o quê? O cliente ele precisa de infraestrutura. E aí o cliente ele não tem aquela expertise de, poxa, eu vou precisar ainda de um switch de um access point. O técnico já na sua expertise ele pode ou chegar com o kit já dentro do seu carro, ou uma visibilidade, e já ofertar o plus a mais do serviço para esse provedor local. Olha, eu estou ativando um link de internet, você vai precisar prover aí uma conectividade wireless, provavelmente para os seus usuários, no período que ele estiver nesse ambiente, e obviamente você vai levar a conectividade para o seu ponto de venda. E como é que você vai levar essa conectividade para o ponto de venda? E muitas vezes é aquilo que leva o mercado SME. Eles não têm a expertise, eles dependem da gente. E aí é que a gente pega a oportunidade. Que você já chega com esse kit pré-instalado, pré-reservado, e aí você só tem o trabalho de fazer o quê? A instalação final. Então muitas vezes para aquele provedor local que ia ganhar apenas no link de internet, poxa, eu vou levar a conectividade do link de internet. Ele pode ou vender o equipamento do eKit, junto com a Prime 8, foi o que a gente mencionou lá, compra de manhã e recebe à tarde, ou muitas vezes entregar isso como serviço também. Dependendo do dispositivo, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer isso para a base de gerência dele. Então ele vai entregar essa conectividade para o cybercafé, para o restaurante. Olha, eu vou te entregar toda a conectividade e a gestão. Ou seja, através de um NOC ou de um SOC desse provedor, ele vai ter essa visibilidade e vai prover aí essa conectividade, esse serviço, e agregar mais valor também ao negócio desse provedor local. Isso mesmo, né? Uma visão é que o mercado enxerga, né? Que o provedor ele vai começar cada vez mais a não entregar só o link de internet, né? Entregar serviços ao cliente final. Exato. Se a gente for analisar, é aquela mentalidade que a gente sai do SP, né? Do ISP, Internet Service Provider, e aí a gente vai para o MSP, ou seja, Multi-Service Provider, ou seja, eu não vou te entregar só link de internet, eu vou te entregar link de internet, conectividade interna e também gestão dos seus dispositivos. Aquele mercado que não tem expertise para implementar, e aí entra o provedor de internet,
já com esse multi-serviços agregando mais valor para o negócio. Muito bem. Já passei da hora, mas a gente tem mais 2 slides aí para a gente finalizar. O que a gente está oferecendo para você que está assistindo esse webinar? Um super desconto. A gente consegue disponibilizar para você um kit showroom. Você pode escolher qualquer produto e-kit que nós temos hoje em estoque. Você pode entrar em contato aí com o seu consultor de vendas e você terá aí a oportunidade de adquirir esses itens com 10% de desconto. Então, aproveitem essa oportunidade, não deixe para amanhã, entre em contato aí com o nosso time comercial, que a gente vai ajudar você a encontrar o produto ideal para você. Então, fica esse recado que vocês estão ganhando esse desconto aí de 10% de desconto. Se não conseguir acompanhar, como é que está a questão de dúvidas? Teve alguma dúvida? Como é que está aí, Fabiano? Oi, Ismael. Não foi registrado nenhuma dúvida aqui no chat, tá? Por enquanto, até o momento, não teve nenhuma dúvida. Só teve um problema aqui de acesso aqui do Darli. Mas quanto a dúvidas, não foram registradas no chat. Então, sem problemas. Então, se você ficou com alguma dúvida, né, ficou tímido aí de registrar pelo chat, você pode entrar em contato também comigo. Esses são os meus contatos. Ou pode entrar em contato aí com o seu consultor. A gente vai ter toda a satisfação por ajudar você, né, nessa nova caminhada junto com a Prime 8, junto com a Huawei Kit, para que a gente traga aí mais inteligência para o seu negócio, mais tecnologia. Então, esse é o nosso recado, né? Que a Prime 8 ela vai ser a sua nova opção, seu novo parceiro de negócio. Então, queria agradecer o Wellington pela sua participação, ao Fabiano e a todos, né, que disponibilizaram tempo, uma horinha da sua agenda. A gente sabe que hoje a gente tirar 1 hora da agenda é realmente muito difícil, mas isso mostra o interesse de vocês em querer saber o que há de novo no mercado e como e as soluções Huawei Kit podem agregar valor e mais inteligência no negócio. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos aí pela sua participação, por estarem assistindo esse webinar. Obrigado realmente a todos. Obrigado, Ismael. Em nome da Huawei, eu quero agradecer a oportunidade aí de estar participando desse webinar aí e levando aí mais informações do e-kit aí junto com a Prime 8 aí pro mercado. Mais uma vez, obrigado aí pela iniciativa aí. Obrigado, Wellington. Contamos aí com você. Fabiano, também, obrigado aí pela sua participação. Fabiano, ele também está à disposição para ajudar você, cliente, né? E quem já é cliente da Prime 8 provavelmente já deve ter contato com o Fabiano. Então, muito obrigado a todos, pessoal.